Boa tarde a todos e todas. Em nome da nossa pró-reitora de graduação, professora Cibele da Rocha Martins, saúdo a todos e todas que nos acompanham neste momento síncrono ou que posteriormente terão a oportunidade de nos assistir, em especial a presença da professora Cristiane Hauschild, integrante da diretoria do Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais dos Programas PIBID e RP, FORPIBID e RP. Ademais, faço um agradecimento especial às professoras Aline e Rita, coordenadoras do PIBID e RP, respectivamente, que juntas com os demais coordenadores dos subprojetos, professoras e professores da educação básica e estudantes das nossas licenciaturas, desenvolvem as atividades dos programas com muito comprometimento, potencializando a articulação crítica e reflexiva entre teoria e prática e, principalmente, contribuindo para a construção da educação pública de qualidade social referenciada, por meio das dinâmicas de construção de conhecimento e inovações pedagógicas, em meio a tantos desafios e entraves causados pela Covid-19, mas, sobretudo, por governos como este que estamos agora presenciando em nosso país. O cenário nefasto e temerário que vivemos, principalmente pela falta de recursos e investimentos na educação, provoca perplexidade e insegurança no desenvolvimento das ações em nossos subprojetos dos programas PIBID e RP na FURG, além de prejudicar demasiadamente os processos formativos dos estudantes da educação básica e superior. Diante desse preocupante cenário, temos a clareza que os desafios atuais são um movimento que busca gerar obstáculos e precarizar ainda mais o processo de formação docente em nossas instituições públicas. Tendo em vista o cenário contextualizado, precisamos acumularmos forças, fortalecendo o diálogo e a reflexão, compreendendo que a formação e a atuação docente envolvem, como em nenhum outro tempo, a articulação política. Ampliar forças significará nossa permanência como voz ativa na defesa de uma formação de profissionais da educação pautada em pressupostos democráticos, representativos dos anseios dos seus integrantes e que implique na verdadeira valorização e reconhecimento de nossa profissão como docentes para o desenvolvimento social de uma nação como o Brasil. Um evento como este, a partir de lives, tem gerado um espaço de aproximação, em virtude de estarmos geograficamente distantes, e de formação, que a cada encontro se propõe a oportunizar reflexões sobre nossa forma de conhecer a docência e também pensar que exercer a docência não é uma experiência trivial, posto que toda experiência é modificadora para ambos os sujeitos, professores e estudantes. A docência é um lugar de aprender, de conviver, envolve não apenas conteúdos e teorias, mas também questões éticas, políticas e sociais. Nessa perspectiva, aprender modifica os sujeitos, altera sua capacidade de atuar no mundo. Sendo assim, desejo a todos e todas uma excelente roda de conversa e que possamos estar unidos e mobilizados em prol da defesa e permanência do PIBID e da residência pedagógica, assim como potencializar a luta em defesa da educação pública, laica, de qualidade e socialmente referenciada. Um obrigado e um abraço. Boa tarde, então, boa noite, bom dia, né, quem sabe, né, quando seremos assistidos, né, com essa roda de conversa, mas independentemente do momento, né, sejam todos e todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É com alegria que a gente, em uma certa, uma sensação, né, de
de acolhimento, de conforto, assim, que a gente provoca essa conversa e essa discussão, especialmente no momento que nós estamos vivendo, como forma, quem sabe, né, de a professora, né, Cristiane, que aceitou vir conversar conosco, né, possa, de alguma maneira, nos ajudar a compreender, né, o que a gente tem vivido, que tem causado tantas inquietações. Então, eu agradeço muito, né, a presença da professora Cristiane, e estamos bastante com expectativas, né, nessa conversa, mesmo que ela não aconteça no tete-a-tete, no contato direto, é a forma como nós temos hoje, e ela, de algum modo, como o Daniel, né, mesmo mencionou, tem gerado, né, possibilidades, né, e a gente está aprendendo com essas possibilidades também. Agradeço também ao Daniel, né, pela acolhida, né, ao Cefop, com toda a sua equipe, né, por terem criado esse espaço e nos recebido, e pelas palavras do Daniel, né, que contextualiza esse momento que a gente está vivendo, e já nos provoca, de algum modo, né, algumas reflexões, nos ajuda a pensar coisas que a gente possa vir a perguntar para a professora Cristiane. Agradeço ao Prograde, né, e também, né, por acolher esses programas e possibilitar, né, e tem sido tão de prontidão, né, com as demandas que a gente apresenta nos programas, com as dúvidas, tem nos recebido, está sempre junto, né, é um trabalho muito de parceria, mesmo com todas as atribulações que a gente tem tido, né, nesses últimos períodos. Então, tem sido muito importante contar, né, com a Prograde, especialmente com a ADPED, né, na execução, né, dos programas da residência da RP. E saúdo também, né, minha companheira de trabalho, Aline, que desde o início lá a gente vem dialogando e buscando uma articulação entre os dois programas, com tudo que se tem vivido na medida do possível, né, Aline? Mas tem sido muito importante, né, o nosso trabalho de parceria, porque isso possibilita a continuidade, né, do que se vem pensando. O PIBID tem uma história longa na FURG, a RP não. É a primeira edição da RP na FURG, nós já havíamos tentado, né, no edital anterior de 2018, por algumas razões não foi possível, né, dar sequência ao programa, mas foi muito importante nesse momento, né, em 2020, né, a parceria com o PIBID para que se efetivasse a residência pedagógica na universidade. E aproveito para agradecer também a todos os colegas e colegas professores, tanto da universidade como das escolas, né, da rede, né, municipal, das redes municipais, né, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul, assim como da rede estadual do Rio Grande do Sul, e estudantes também das licenciaturas da FURG, e estudantes das escolas, gestão, né, das escolas, que acolheram, né, e têm sido muito parceiras, né, e prontas para o diálogo e para resolver as situações que se apresentam, né, os tantos desafios que já existem, né, nessa interlocução entre a universidade e a educação básica, na formação docente inicial e na continuada, no estar na escola, e mais somados aos desafios que a gente vem enfrentando, né, porque os programas iniciaram, né, já com a pandemia. Então, eu agradeço muito essa parceria, tem sido um momento muito rico, de muitas aprendizagens, e passo a palavra, então, para a Aline, né, para fazer a acolhida da professora, e a ideia mesmo é uma roda de conversa, né, que a gente possa aqui perguntar e responder, tentar responder, dialogar, estabelecer um diálogo para que a gente procure entender melhor esse momento e pense perspectivas e possibilidades de onde nós podemos atuar, né? De que modo nós podemos atuar, né, pela permanência, então, desses dois programas né, nas universidades e escolas. Obrigada, Rita. Então, bom final de tarde aí, né? A nossa rede do PIBID, FURG, a nossa rede do Residência Pedagógica aqui na FURG, né? Sejam todos
bem-vindos a essa nossa roda de conversa. É o modo como achamos mais conveniente nesse momento de estarmos fazendo essa roda, né, devido também ao número de bolsistas que temos, né, estar numa sala virtual demandaria um pouco mais de demanda, de suporte, mas desejo, assim, que tenhamos realmente um movimento de conversa, né, o pessoal está chegando, estamos acompanhando aqui no YouTube, e a ideia é que sim, né, que pelo chat podemos estar aí fomentando essa nossa conversa nesse final de tarde. Então, obrigado ao professor Daniel, né, e neles tendo também a nossa reitoria, a professora Cibele na pró-reitoria, que nesses últimos meses, né, mesmo em férias aí, né, tivemos juntos nesse movimento aí, né, de tentar essa luta aí que agora a professora Cristiane vai nos trazer, né, que mostra que realmente somos rede, né, eu inicio dando uma boa noite à rede, porque justamente é desse modo que eu venho fomentando na formação de professores, né, a pandemia nos mostra que não estamos só, né, que cada vez mais nos fortalecemos em redes de coletivos, né, de professores e professoras que buscam, né, junto com o outro, né, de alguma forma, né, esperançar em tempos tão difíceis. Então, professora Cristiane, é um prazer te receber aqui, né, conosco na FURG, mesmo que virtual, né, que possamos em outro momento estar presente no nosso campus. A professora Cristiane, ela está no ForPBID desde o começo do fórum, ela vai fazer uma contextualização, e é um prazer, né, eu estar, desde já agradecemos o teu convite, teu aceite, né, de estar conosco. Ela é aqui do Sul, né, vocês estão vendo, a professora Cristiane é da Univates. Vou fazer uma breve apresentação, né, nós poderíamos agora também fazer uma apresentação também por orientadores próximos, né, mas a professora, ela é licenciada em matemática, e tem mestrado e doutorado em Educação e Ciências pela PUC, no Rio Grande do Sul, e atualmente, então, ela é professora na Universidade do Vale do Taquari, Univates, foi coordenadora do programa PIBID, né, foi coordenadora institucional, e coordenadora também do programa de residência pedagógica na Univates. Então, professora, muito bem-vinda. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço a acolhida, agradeço pelo convite. E saudando meus colegas aqui de roda de conversa, professores Daniel, prof. Aline e prof. Rita. Uma saudação especial a todos os pibidianos, residentes que nos acompanham, professores, docentes orientadores, coordenadores de área, professores supervisores, professores preceptores, nossos parceiros e que fazem o diferencial dos programas PIBID de residência pedagógica na formação de professores. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse momento. E, bom, a prof. Aline falou do esperançar, nós não combinamos, mas era a minha palavra inicial, né? Se estamos aqui é porque esperançamos em Paulo Freire, nas ideias de Paulo Freire e de tantos outros pesquisadores importantes que temos nos nossos cursos. E essa articulação dos programas PIBID de residência pedagógica que vocês apresentam na FURG, ela é muito importante em nossas instituições. Ela é o diferencial, né? E, além disso, o desenho pedagógico dos programas, porque nós estamos sempre trabalhando universidade e escolas públicas, em prol da qualificação da formação de professores e também da educação pública. Então, é bem pertinente, bem importante. Eu diria assim, o ano foi 2007, quando a Diretoria de Educação Básica da CAPES é criada, quando a CAPES se dá conta de que pensar
a pós-graduação precisa pensar a formação de professores para a educação básica e cria o programa PIBID, né? Bom, de lá para cá eu não posso contar toda a história, porque eu demoraria muito tempo e nosso foco é a conversa, né? Mas eu destacaria, então, mais algumas datas. 2013, em maio, estávamos em Brasília, na CAPES, e a CAPES provoca a organização de um fórum de coordenadores institucionais. E nós começamos, então, no Enalic daquele ano, a fazer a nossa organização a nível de país. 2014 foi criado efetivamente, então, o FORPBID, que em 2018 passa a ser FORPBID RP, porque em 2018 nós temos, então, a criação do programa de residência pedagógica, né? Bom, toda essa trajetória, ela vem com diferentes momentos, né? E principalmente a resistência e a luta em prol da formação de professores e da qualificação dessa formação de professores, que foi o que a gente viveu agora, muito recentemente, de alguma forma, né? Se o nosso Congresso Nacional tivesse aprovado o projeto de lei número 17 dentro dos prazos previstos, a gente nem teria ficado sabendo da necessidade dessa suplementação orçamentária, né? Que é muito comum e acontece muitas vezes, né? Nem sempre os orçamentos são aprovados para dar conta de todas as demandas dos projetos, ou nem sempre os orçamentos aprovados dão conta, né? E à medida que a receita vai aumentando, há a possibilidade dessa suplementação. Então, em função do atraso, né, da aprovação desse projeto de lei, é que a gente acabou ficando, então, a par dessa situação, tivemos que nos organizar novamente, reorganizar, pensarmos juntos enquanto coletivo, né? E o FORPBID RP foi a primeira vez em outubro para Brasília, primeiro para entender exatamente o que estava acontecendo, e depois para começar as articulações, né? Nessa primeira ida eu estava junto, fomos eu e o professor Nilson, nós conseguimos que fosse colocado em pauta o projeto de lei 17, ele não foi votado exatamente no dia que havia sido prometido para nós, mas foi 2 dias depois, né? Mas, para além disso, era necessário outros trâmites. Bom, então, o professor Nilson acabou indo para Brasília no início de novembro, novamente, porque ainda assim a situação não estava resolvida, né? Atualmente, então, a situação foi contornada, a suplementação orçamentária necessária para os 2 programas está aprovada, né, até o mês de dezembro, e para 2022 nós temos um novo orçamento, então, para os primeiros meses, com certeza, não haverá problema, né, de necessidade de suplementação, tá? A ida para Brasília, pessoal, ela foi bem importante para nós, enquanto FORPBID RP, porque também fomos recebidos pela presidente da CAPES, a professora Cláudia, reconhecendo o fórum como representativo, né, abrindo e voltando o diálogo para conosco, né? Então, quando a gente está falando do FORPBID RP, a gente está entendendo todas as instituições que participam destes programas. Então, hoje a gente tem um diálogo próximo com a CAPES novamente, isso não vinha acontecendo nos últimos tempos. Então, isso também é uma vitória importante. E o que nós temos em perspectiva para 2022? Uma certeza da CAPES, né? Uma palavra da CAPES de que novos editais serão lançados em fevereiro, porque nossos projetos devem estar terminando em março ou em abril, dependendo do início, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um problema que é a necessidade da a interrupção dos programas. Então, editais previstos para fevereiro significam que projetos iniciam lá pelo mês de agosto, né?
Então, a gente ficaria com programas com o tempo sem atividades em execução. Em função disso, se conversou sobre a possibilidade de uma prorrogação. É uma conversa muito inicial. A CAPES escutou, se colocou à disposição para estudar a possibilidade, né? A viabilidade financeira, os impactos. Então, não temos retorno ainda com relação a esse aspecto, certo? E uma outra questão importante destas lutas dos meses de outubro e novembro, lá em Brasília, foi o projeto de lei 3.970/2021, que vem no intuito de transformar os programas PIBID e IRP em programas, em políticas de Estado, de fato. Né? Teoricamente, estando na LDB, a gente tem políticas de Estado, mas que na hora da execução, alguma dificuldade financeira, acabam ficando para segundo plano. Então, a gente tem esse projeto de lei que iniciou a tramitação e que nós temos que acompanhar, né? Então, quais são nossas necessidades, né? De continuarmos pensando enquanto coletivo, de estarmos juntos, articulados, né? E atentos ao que está acontecendo em Brasília. A gente precisa ter essa articulação política, a gente precisa fazer visitas, a gente precisa fazer conversas, para que esse projeto não fique esquecido, para que, de fato, ele vá tramitando e vá avançando, né? Então, enquanto coletivo que pensa a formação de professores, a qualificação da formação de professores, nós continuaremos juntos, né? E pensando em possibilidades, então, de apoiar e de acompanhar esses trâmites do projeto de lei, né? O que seria uma tranquilidade. Lógico que teríamos outros desafios aqui para destacar, né? Desde a ampliação do quantitativo de bolsistas, que num determinado momento dessa trajetória era o interesse da CAPES, né? Ela vinha num crescente de aumentar a quantidade de bolsas, mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu, né? Então a gente precisa estar provocando discussão de políticas públicas para a qualificação da formação de professores, para a formação de professores, né, para os nossos cursos de licenciatura, com o intuito também de incentivar para a formação de professores, mas sempre qualificá-la também, né? E todos nós, atores que participam destes programas, sempre estamos num processo de formação, independente de se PIBIDianos, residentes, professores, né? Então, para todos nós, esse projeto é um projeto que ele é diferenciado, né? Essa articulação com a escola assumindo seu papel de coformadora, os professores da escola participando desses processos, esse é um grande ganho destes dois programas, né? E que nós precisamos, de fato, lutar para que todos os nossos alunos de licenciatura possam participar. Né? Esse seria, eu penso que a meta maior, né? Que tivéssemos os programas para todos os que estão na formação de professores e professoras, para que a gente possa, de fato, qualificar. Bom, fiz uma fala bem breve, como eu prometi, porque o foco é, de fato, as nossas conversas. Então, quero incentivar a todos que nos acompanham para que façam suas perguntas e a gente vai conversando a partir dessas provocações de vocês, né? Vocês sabem que quando nós, professores, temos a palavra, a gente gosta de conversar. Mas, enfim, a gente quer que, de fato, a temática roda de conversa aconteça. Então, podem também me fazer perguntas, né? Porque a trajetória da formação de professores na CAPES, né? Ela é recente, mas já também não tão recente, né? Então, a gente já tem muitos anos de atividades para avaliar, né? Muitos relatórios, muitos bolsistas que já tiveram esta experiência. E nas nossas instituições nós percebemos, de fato, a qualificação que é participar desses programas para todos os atores envolvidos. Então, a gente precisa, de fato, lutar
por isso, né? E resistir é sempre uma palavra que nos acompanha, junto com esperançar, junto com lutar, né? Aprendemos aqui nas últimas semanas a importância da dimensão política na docência, né? Então, é muito importante que a gente perceba essas diferentes possibilidades, sempre no intuito de nos qualificarmos, né? E eu sempre me incluo junto, esse processo é de todos nós. Então, sempre estamos aprendendo como os projetos tramitam em nosso país, quando a gente acompanhou audiências que estavam discutindo os programas, né? E tantas outras coisas mais, que são bem importantes para nós enquanto cidadãos e também enquanto profissionais. Então, eu retorno aqui para os meus colegas de roda, para a gente continuar nossa conversa. Muito obrigada, Cristiane, por esse cenário aí, né, inicial, que com certeza, né, iniciamos esse mês de dezembro um pouco mais seguros, né, pelo fato de já termos aí o pagamento das bolsas desse mês, mas essa segurança, ela também é instável, né, porque o cenário nos coloca nesse lugar, né, e então tu nos coloca aí, para quem está assistindo, escutando a Cristiane, talvez pela primeira vez, né, poder compreender a importância que é o FOR-PIBID RP, né. Nós mandávamos todos os materiais, né, Rita, que estávamos recebendo do fórum, né, tudo isso chegava aos bolsistas, e um dia me perguntaram, mas quem é o Nilson, Aline, né? Então, é importante a gente ter essas conversas para que possamos ir nos conhecendo, né, da dimensão que é os nossos programas. Já foram muito maiores, né, e que bom que um dia possamos retomar ao que foi, né, lá no começo. Então, num primeiro momento, eu quero mesmo agradecer, assim, de tu trazeres esse breve histórico, porque realmente nós tomaríamos toda a tarde aqui, né, falando da história e da importância que é esses dois programas para os cursos de licenciatura, né, do nosso país. E tu traz um cenário aí que eu considero bem importante, né? Eu estou fazendo uma conversa aqui para que eu quero que chegue algumas perguntas, né? Rita e Dani, por favor, fiquem à vontade, né? Para a gente ir conversando com a professora Cristiane. Mas eu considero que o momento é cada vez mais de nos mobilizarmos, né, Cristiane? Porque o cenário é, como aconteceu no último edital, de talvez um desligamento aí, né? Finalizando esse edital, nós teríamos aí, né, um desligamento desses bolsistas até que o próximo edital possa ser aprovado, projeto, todos aqueles trâmites, né? E isso realmente é uma questão que me preocupa, e com certeza aos meus colegas, porque estaremos recém retornando para o presencial dentro da FURG, as escolas recentemente estão retornando, e no cenário das licenciaturas, se antes já nos preocupávamos, né, várias questões, né, de evasão, de retenção, o PIBID ainda é aquele lugar que eu diria, como a Cristiane, ele teria que estar para todos da licenciatura, né? Porque realmente o estudante que é PIBIdiano ou que é residente, ele permanece e ele realmente vai permanecendo e vai se encontrando na docência. É muito bonito mesmo, bonito de Paulo Freire mesmo, né? Perceber essa boniteza desse estudante que vai se constituindo professor, né, nesses programas. Então, realmente, eu acho que a ideia de termos uma agenda, né, Cristiane, de mobilização para viabilizar, quem sabe, né, junto com a CAPES, uma prorrogação de edital, seria muito importante, né, pensando realmente nesse retorno que vamos estar tendo para o presencial, né, se tudo caminhar de forma segura, né, e me preocupa muito, né, esse desligamento desse coletivo de estudantes, né, dos nossos programas, porque vai se dar junto ao retorno, né, o professor Daniel vai concordar provavelmente, né, o edital termina em março e nós na FURG retomamos aí, né, em abril, a nossa terceira fase, que seria o retorno para o presencial. Então, eu fico pensando que com certeza, né, e aí eu
deixo até uma pergunta para que depois a gente possa seguir conversando, que seria, né, quais as mobilizações nós poderíamos estar fomentando, né, em relação a essa ampliação de edital, né, de que espaços nós poderíamos estar fomentando dentro, junto com o FORPBID, né, para não ter essa desvinculação dos programas, né. Bom, deixo aberto aqui para a professora Rita, professor Daniel, se quiserem também trazer algumas perguntas, comentários. Se me permitir apenas refletir, iniciar editais novos lá pelo mês de agosto, impacta também no desenvolvimento das atividades das escolas, porque as escolas, não sei a realidade de vocês, né, mas as nossas vão ter o ano letivo começando no mês de fevereiro, mais tardar início de março. Então, você faz uma parceria com a escola, mas você entra num trabalho quando o ano já está em desenvolvimento, quando os projetos já estão pensados, né? Então, isso também dificulta, nesse sentido, a execução das atividades, me parece. E eu não falei antes, né? Mas hoje é o nosso pré-Enalic, né? Amanhã começa o nosso grande evento, Encontro Nacional de Licenciaturas, que FORPBID RP organiza, e foi o evento onde sempre também vai acontecendo a assembleia do FORPBID RP. Então, no sábado, nós vamos ter eleição e provavelmente uma nova diretoria pela frente, que já começa com essa necessidade de pensar essa agenda de mobilização, né? Mas eu acho que a pergunta vai para todos nós, que possibilidades nós teríamos, quais são as mobilizações mais efetivas. E eu também quero aproveitar, se for possível, já que estamos em roda de conversa, né, pensar com os nossos pibidianos e residentes e com todos os professores. A gente fala muito da importância dos programas e que eles, de fato, têm impacto positivo na nossa carreira, na nossa formação. Quais são os impactos para você, pibidiano? De que forma você consegue, ou o que você consegue perceber da sua formação, participando do PIBID e do Residência Pedagógica, né? A gente fala que a gente tem impactos positivos, mas que impactos são esses, né? É participação em evento, é escrita de textos, é a vivência da escola. O que de fato tem qualificado a mim enquanto profissional ou enquanto profissional em formação? Como é que eu vejo isso e como é que eu consigo mencionar isso? Porque esse é o desafio. Nós temos dificuldades que na educação muitos dos impactos são qualitativos e não quantitativos. Então, eu posso dizer o número de residentes participantes, o número de estudantes das escolas, o número de pibidianos, professores, quantas atividades desenvolvemos, né? Mas o impacto na educação não é só esse número de atividades, esse número de pessoas que mostra a qualidade desse trabalho, né? Então, como é que a gente está conseguindo olhar para isso? A gente está conseguindo parar para refletir e perceber qual é a diferença, se eu sou pibidiano ou não, se eu sou residente ou não, se eu sou professor que participo do programa ou não, que impactos eu tenho de fato? Se o pessoal puder comentar, acho que também é bacana, mas continua então à disposição aqui para a nossa conversa. Bom, eu vou aproveitar, né? Os colegas acho que estão um pouco tímidos lá no chat, mas enfim, aproveitar algo que tanto Rita e a Aline tocaram, e a professora Cristiane também, que é uma preocupação que nós, enquanto na gestão, temos a respeito da evasão e retenção nos nossos cursos de licenciatura, né? E nós estamos nesse momento, principalmente ali na diretoria pedagógica da Prograde, analisando os dados dos estudantes evadidos de 2014 a 2019 na instituição. E, obviamente, que tivemos um bom retorno, né, nesse instrumento aí de avaliação,
E claro que eu, por ser um professor que atua diretamente no curso de matemática, licenciatura, que é um curso noturno na universidade, né, quando eu recebi os dados, né, tive acesso, eu comecei a olhar para as licenciaturas, e é um instrumento que permitiu a gente avaliar tanto a questão pedagógica, né, quanto outros elementos, né, que tocam a questão psicológica, a questão social desses estudantes. E eu lembro de algumas manifestações, né, a respeito do PIBID, né, até porque o RP é novo, né, é um programa mais novo nas nossas instituições, e algumas manifestações no sentido de valorizar, né, de apontar a necessidade da permanência desses programas nas universidades e na formação de professores, porque eles colocam que, por outras razões, precisaram sair da universidade, mas o que fizeram muitos deles continuarem até certo momento foi justamente a participação, envolvimento, engajamento, né, no PIBID, né, e então a nossa preocupação também enquanto gestão, justamente porque precisaremos aí construir um programa para o enfrentamento da evasão e retenção, né, pensarmos, né, na consolidação desses programas de fato como política de Estado, né, para a gente ter essa garantia, inclusive ali na LDB, para que a gente não dependa, né, dessas suplementações orçamentárias, né, mas que de fato a verba seja destinada para um fim e seja respeitado, né, o uso também dessa verba, para que não acabe sendo retirado o investimento da educação, né. Então, professora, se puder, assim, né, a partir, né, das suas vivências, até mesmo na luta e dentro da diretoria do Fórum PIBID-RP, né, nos trazer mais algumas informações a respeito, né, de como poderíamos nos organizar na FURG para lutarmos, né, pela justamente não só pela defesa dos programas, né, mas que de fato a gente consiga que esses programas se tornem políticas de Estado, né? Isso vai demandar uma agenda que é uma agenda coletiva, né? Nós vamos ter que pensar a nível de país, de que forma a gente consegue dar andamento a esse projeto de lei, então, que iniciou sua tramitação. Não tenho uma resposta, né? Mas acho que esse é o momento da gente pensar possibilidades, né? Nós estamos no momento que o projeto de lei, então, iniciou a tramitação, não sei se ele avançou, agora nos últimos dias eu não acompanhei mais, mas a gente precisa pensar alternativas para essa nossa mobilização. Em outras épocas, a gente... Quais foram nossas estratégias, né? Nossas estratégias foram abaixo-assinado, entregas desses abaixo-assinados lá no Congresso, no Ministério da Educação, né? A gente teve um momento que foram entregues 318 mil assinaturas, né? Um momento bem histórico. Então, a gente vai ter que olhar para essas mobilizações, as nossas tentativas de abaixo-assinado online não são tão frutíferas como aquelas que eram impressas, né? O que é um pouco contraditório, talvez, em tempos de pandemia, onde o digital está sendo nosso recurso, né? Onde estamos aqui seguros, cada um no seu espaço, usando a tecnologia, e a gente chegou a ultrapassar o quantitativo de bolsistas, mas com uma certa dificuldade, eu diria, né? Então, como é que a gente faz para mobilizar? E aí a mobilização não é a Cristiane, não é a prof. Aline, não é o professor Daniel, não é a prof. Rita, né? É o coletivo de professores, de escolas e de estudantes, e do Brasil inteiro, né?
Então, a gente escuta muitos relatos positivos das escolas. Eu visitei nossas escolas todas agora no mês de outubro, início de novembro, aqui da região, que são as parceiras dos programas PIBID-RP, junto com o meu colega professor Sérgio. E os relatos são sempre muito positivos do trabalho, da articulação, das vivências, né? E, em geral, as escolas pedem, a gente gostaria de participar de mais projetos, outras escolas gostariam de participar. Então, a gente tem que pensar de mobilizar essa comunidade inteira que tem interesse nos programas e os que participam, a mostrar isso a nível de país. Né? Então, é o momento da gente pensar que articulação a gente vai seguir, e aí eu digo que a gente não tem uma definição justamente porque a gente vai estar agora, no próximo sábado, dia 11, com a assembleia do fórum, com eleição de nova diretoria. A Prof. Aline vai estar com a gente aqui na representação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa, nesse coletivo, começar a articular. E aí a articulação tem que ser coletiva. Uma coisa que surgiu agora com essa última situação do atraso do pagamento das bolsas foi a constituição do grupo de estudantes. Então, o movimento Resiste PIBID-RP também esteve em Brasília, também passou dias por lá, conhecendo junto com o professor Nilson em alguns momentos, também estiveram na CAPES com a presidente, então, juntamente com o UNE também tinha um movimento, a União Nacional dos Estudantes. Então, acho que é somar esses esforços, no intuito de verificar em que ponto está o nosso projeto de lei, de que forma a gente faz ele avançar, ele precisa tramitar. A gente entende e sabe que existem muitos projetos de lei, quem vai acompanhando, era o PLN 17 e o PLN 31, se eu não estou enganada, os dois que nos davam conta, O 17 até 31, então tem mais uma série de outros projetos de lei aí juntos, Então, é muito movimento, tem muita coisa acontecendo, E a necessidade da articulação para que, bom, estamos aqui, nós precisamos conversar e queremos avançar, Então, imagino que a gente vai precisar pensar coletivamente, junto com os estudantes também, e junto também com deputada professora Rosa Neide, que está à frente, mas junto com um coletivo de parlamentares, para que a gente tome decisões coletivas, Nós não podemos pensar em estratégias isoladas. E esse é o grande diferencial do FORPIBID-RP, Lá em Brasília, nós tivemos momentos que as audiências públicas levaram caravanas de estudantes para lá. Lógico, o cenário político e econômico do país era outro, Então, hoje, levar caravanas de estudantes para lá, com certeza, é muito mais complexo, com a economia que a gente está vivendo, com a pandemia que a gente está vivendo, Com todas essas questões. Então, a gente vai ter que pensar, sim, movimentos com representações, considerando que talvez não há possibilidade de ir grandes grupos, e coletivos, e juntos. Então, fica o convite, para vocês aqui bem representadas pelas profs coordenadoras dos programas atuantes lá no FORPIBID-RP, vão estar sempre fazendo a ponte do que a gente está discutindo ali, com PIBIDianos e residentes, e a ligação também com esse movimento Resiste PIBID-RP e a União dos Estudantes. Eu acho que é a soma de esforços que nós temos que pensar nesse momento, para avançar e obter êxito, e que esse projeto de lei, de fato, siga tramitando, porque, com certeza, ele vai passar por várias instâncias. A gente já teve um outro projeto de lei em andamento, mas que não chegou a fazer toda a tramitação e ser aprovado.
Então, a gente precisou começar novamente, porque a gente teve troca de parlamentares, né? Então, aquele projeto ficou engavetado na gestão anterior e a gente teve a necessidade de iniciar um novo trâmite, né? Uma vez ele sendo aprovado, aí é um outro cenário, daí a gente garante de fato essas políticas, né? Sendo executadas, ou os programas sendo entendidos como políticas de Estado de fato, né? Nós temos alguns comentários, né, de alguns estudantes, né, pibidianos. Acho que na tela agora está o do Gustavo, né, professora Cristiane, como pibidiano da licenciatura em Geografia, posso relatar que para quem tem a oportunidade de ser contemplado com o programa, percebe uma visível diferença metodológica. E depois acho que o Renan, né, pode colocar os outros comentários. E para além... Opa. Caiu o microfone. A Cíntia, né, acredito que as redes sociais permitem essa articulação, elas são um espaço amplo de mobilização. E acho que o comentário da Cíntia vem um pouco no sentido do que eu ia, a partir da fala, né, da tua fala, Cristiane, Aline, o Daniel, a gente tem... Porque, aparentemente, né, nós estamos num momento que seria um momento que nos limita ao trabalho virtual, portanto, talvez a gente tivesse mais potência, né, de articulação virtualmente falando, em função de que nós passamos praticamente o dia inteiro na frente de uma tela, seja no computador, ou com muito mais disponibilidade para isso, né? E talvez a gente tenha visto uma certa... uma mobilização menor, eu diria, como tu mesma comentaste, né, que o abaixo-assinado virtual custou, inclusive, superar o número de bolsistas, né? Mas eu entendo que foi em virtude, né, desse momento, porque ao mesmo tempo que nós usávamos antes, quando estávamos em trabalho presencial, as redes sociais como uma forma de mobilização, como uma forma de... às vezes até panfletária, né, de divulgação, para chamar as pessoas. E nesse momento, e era para isso, e tínhamos outros espaços de mobilização e de organização. Como agora estamos fazendo tudo dessa maneira, estamos um pouco cansados, saturados, a gente de fato não dá conta de tudo o que está acontecendo. Mas eu tenho a sensação também de que, por estarmos com isolamento social, pelo menos com, né, mais resguardados nesse momento, a gente sente falta desse corpo a corpo e acha também que as mobilizações não estão acontecendo, que não tem nada acontecendo, as pessoas estão aceitando, né, toda a situação que a gente tem vivido, politicamente falando, e mesmo o enfrentamento que foi feito, né, a Covid, né? Mas eu tenho lido, acompanhado, feito algumas leituras, né, de sociólogos, críticos, pessoas que têm... E visto que há uma mobilização, né? Há alguns espaços que não são espaços de passividade e de aceitação somente. E eu entendo que o fórum, né, o FORPBID e RP é também esse espaço. A gente fica só muito angustiado e talvez muito ansiosas de ver uma resposta imediata, porque vão se acumulando os enfrentamentos, vão se acumulando, né, as situações conflituosas, as situações de dor, de sofrimento que a gente tem vivido, e a gente, para muitas situações, a gente precisa de uma resposta imediata, né, como foi o caso da Covid, né, e nós não tivemos essa resposta imediata. Então, acho que existe aí um certo paradoxo, né, um sentimento que também nos engana um pouco, por conta dessa necessidade de uma resposta imediata, que nós também não tínhamos antes, né? Mas agora, como é tudo nas redes, toma lá da cá, publica e sai, vai e curte, parece que também o andamento dos processos precisam ter esse fluxo. Sim, é verdade que nós estamos sendo atropelados por uma série, né, de situações que são de desconstrução de tudo aquilo que se fazia antes, né? Então, talvez essa emergência também tenha um pouco de relação com isso. Mas eu vejo o espaço do fórum, né, como os nossos estudantes, né, do PIBID e da residência,
ficaram, tanto voluntários como os bolsistas, sobretudo, né, por conta do atraso nas bolsas, ficaram angustiados, não estamos fazendo nada. E, bom, a repercussão do que se fez veio em seguida, né, com a aprovação dos PLs, com as audiências, com a organização de muitos estudantes nacionalmente, né, nesse movimento, mesmo que individualmente muitos dos estudantes da FUG não tenham se engajado nele, a repercussão dele aconteceu, né, e tá aí. Então eu fico pensando sobre a ideia de uma institucionalização maior desses programas em nível de Estado, não só dentro das universidades, mas como uma política mesmo de Estado, ela vem a reforçar também um avanço que nós queremos nas licenciaturas, porque para além de projetos, né, para além de bolsas, o impacto desses programas é na própria formação dos estudantes e na nossa formação docente, e como professoras e professores de cursos de formação de professoras e professores, né? Porque isso nos leva também para esse diálogo mais efetivo com a escola, com as redes. Também nos desloca, né, do espaço só da universidade para um espaço de formação que é mais dialógico, que precisa ter uma negociação, que faz alguns enfrentamentos. Então, realmente, uma política de Estado, ela tende a fortalecer as próprias licenciaturas nesse sentido. E aí eu lembrei, né, não quero me estender muito, mas lembrei como uma possibilidade, e aí né, professora Cristiane, num período na extensão universitária nós tivemos por um bom tempo, um tempo bom mesmo, de financiamento via também editais, né, gente, perdão, tá? Deu um apagão assim, né? Eu tô muita coisa ao mesmo tempo. Mas pelo PROEST, tá? Pelo Programa de Extensão Universitária. E esse dinheiro, ele era sempre por descentralização. As universidades aprovavam um quantitativo de projetos e o valor desses projetos era descentralizado para o orçamento das universidades. Uma briga que nós fizemos no FOR-PROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, foi que o orçamento não viesse mais por descentralização, mas viesse dentro do orçamento da universidade. Então, quem nos ajudou muito nesse caminho foi um diálogo muito próximo, né, com todos os ministérios que financiavam, né, o PROEST. Ele não era só um financiamento do MEC, mas foi via Andifes. Nós fizemos muitas reuniões com a Andifes e conseguimos colocar dentro do orçamento das universidades esse recurso. Porque isso sinalizava uma demanda da universidade. A universidade, ou seja, o orçamento da universidade aumentava com aquele recurso e passava a entrar na conta de necessidades desse orçamento. Talvez tenha um caminho, né, que aí eu não vou participar, né, do encontro, e vocês têm uma assembleia, mas aí talvez possa haver um caminho também, né? Hoje nós não temos mais o PROEST, né? Ele era sim uma política de governo, né? Com a mudança de governo ele foi extinto, mas ficou marcado no orçamento das universidades uma demanda para financiamento da extensão, uma demanda necessária, né? E nós usamos ela como referência para dizer precisa de orçamento para a extensão universitária. Então, talvez dentro né, haja também aí um caminho para além só de um projeto de lei que depende de uma conjuntura, né, política. Tanto muda o cenário, né, no Congresso Nacional, muda-se tudo, né? E aí talvez muda também com os governos, mas talvez haja uma luta aí, que eu sei que a Andif se envolve, né? Ela teve um papel, e o colegiado também de pró-reitores de graduação também teve um papel muito fundamental nesse momento, né? É só uma contribuição, uma reflexão, assim, né, de um caminho talvez possível. A Andifes, grande parceira do FOR-PIB de RP, tivemos muitas vezes juntos com eles nesses momentos de luta, de resistência,
de necessidade de se manifestar em prol desses programas. E sim, Fabiane, a nossa mobilização é permanente e não é a defesa das bolsas, né? A nossa manifestação é pela formação de professores, pela educação do país. Acho que é bem pertinente ter o apontamento. A gente fala um pouco das bolsas porque a gente viveu um atraso no pagamento das mesmas, né? Mas a nossa luta, ela sempre foi muito mais ampla, né? Do que... Nós não estamos falando de um programa de bolsas, nós estamos falando da qualificação, da formação dos nossos cursos, da nossa formação, a qualificação da educação lá nas escolas, né? As escolas como protagonistas. Então, de fato, é bem importante esse teu apontamento. E Prof. Rita, sim, enquanto um projeto de lei que torna os programas como programas de Estado, talvez a outra discussão seria essa, né, de pensar e repensar essas formas de repasse desses programas, assim como já existem os de iniciação científica, né? Então, um pouquinho nessa lógica, acho que são movimentos que vão se complementar, né? Num primeiro momento, a garantia deixa os programas como programas de Estado, e um segundo momento, bom, de que forma a gente pode viabilizar e facilitar também essas propostas, esses encaminhamentos, né? Enfim, acho que com certeza é bem importante ter o apontamento e vamos registrar para pensar possibilidades de facilitar. Acho que esse é o momento da gente achar alternativas que agilizam os processos e não dificultam, né? E aí, o apontamento com relação às redes sociais, né? De fato, as redes sociais têm nos ajudado, mas a gente também tem que aprender um pouco com elas, né? Não é a Cristiane numa publicação isolada, é de novo um pensamento enquanto coletivo, né? A gente estava no processo que havia necessidade de que os parlamentares agilizassem a tramitação, que o relator entregasse o seu documento, e a gente precisava ir para a rede social, não Cristiane isolada, mas a Cristiane lá conversando com o relator, né, no movimento. As visitas que nós fizemos em Brasília, os assessores relatavam a quantidade de e-mails que receberam, né, pedindo agilidade no processo. E é isso, né? Agora, por exemplo, 5.000 e-mails o relator recebeu do projeto de lei 17, mas a gente é 70.000 bolsistas, né? Deveria ter recebido 70.000 e-mails. Tudo bem que às vezes a gente escreve como coletivo, né? Mas esse aprender também de que forma a gente usa as redes sociais a nosso favor é bem importante, né? E, de novo, visualizando como coletivo. As ações pontuais são importantes, as manifestações são importantes, mas a gente precisa ver a forma como as coisas têm avançado, né? Então, de fato, a gente também aprendeu um pouquinho com essa mobilização nas redes sociais, né? De que forma, quem são nossos parceiros, que estão ali, de fato, pensando com a gente, e eles precisam nos achar, né? Porque a gente não está pessoalmente lá. Então, a gente precisa achar formas de articular e de também olhar para a nossa região, para o nosso estado, nosso entorno, ver quem são nossos representantes lá, né? E se eles são nossos representantes, que a gente também converse com eles, leve demandas, que são demandas de coletivo, né? Porque toda vez que a gente está falando de educação e de formação, nós estamos falando de coletivo, não é uma demanda pontual, né? E com essas pessoas a gente também fale dos impactos, né? Aqui agradeço aos que de fato trouxeram aqui suas contribuições, né? Da sua participação no programa e nos seus impactos, e a gente tem que dizer isso para quem nos representa lá em Brasília também, a gente tem que dizer isso para a CAPES também, né?
Porque daí não é a Cristiane falando, é o estudante, o PIBidiano, o residente, o professor da escola, o diretor da escola, está trazendo elementos que são importantes e que qualificam todos que participam desse processo. E, em geral, a gente percebe aqui, nós já temos atividades presenciais acontecendo. Então, a escola espera, né, o dia de que residentes estarão lá, junto com os professores, nesse trabalho coletivo. Eles também têm coisas para falar sobre essas vivências e essas experiências. Então, a gente também precisa trazer estas ideias para os nossos relatórios, para as nossas conversas. A gente precisa alcançar isso para a CAPES, fazer essa ponte com a CAPES. Então, é bem importante, pessoal, e de fato, assim, agradeço a participação de vocês aqui, entendendo que nem todos se manifestam, mas quando nós temos discordâncias, elas aparecem, né? Então, normalmente quando a gente não tem tantas manifestações diferentes, é porque, de fato, a gente está pensando coletivamente e se sentindo contemplado já na fala de um colega, de uma colega, né? Mas dizer que enquanto FARPBID RP, pessoal, a gente fica à disposição para ouvir as sugestões e com certeza nas próximas semanas a gente vai estar definindo essa nossa forma de mobilização, de continuidade, né? É uma caminhada de continuidade que a gente tem à frente do fórum, né? Todas as nossas transições sempre foram de seguir com o trabalho que vem sendo feito e qualificando esse trabalho. Então, todos podem contatar conosco, trazem suas sugestões ou trazem para os professores da universidade, que eles contatam conosco. Nós estamos nesse processo e é pela formação de professores desse país e pela educação do país. Que bom, Cristiane, poder te ouvir, né, e estar nesse momento de roda aqui, né, estarmos pensando que, quando tu falavas, eu lembrava do movimento que fizemos, né, no Fica PIBID, né, em que estávamos nas ruas e que as redes sociais tornavam-se lugares, né, para que pudéssemos colocar ali, né, todas as nossas mobilizações. Então, com certeza, o momento é outro, então a fala da Rita também é muito importante para a gente pensar, né, que agora, talvez, nunca o outro foi tão importante no cenário que a gente vive, né, o outro tem um significado muito importante nas nossas relações, né, e o fato de estarmos isolados, né, esse outro, ele é somente de modo, né, por meio de vídeos. Então, realmente, eu entendo que o PIBID, o Residência Pedagógica, mesmo que tenhamos, né, foi necessário refazer nossos projetos devido ao contexto da pandemia, nunca foi tão importante, né, porque ali tínhamos o outro presente, né, aqui na FURG, semanalmente, os programas estão se encontrando, isso já acontecia no presencial e mantivemos no virtual, e os coordenadores que estão aqui comigo, né, eles sempre vêm para as reuniões dizendo o quanto foi importante semanalmente esse encontro, né? É essa necessidade que temos, né? Da importância do outro, né? E o retorno para as escolas, eu diria que mais importante ainda, né? A continuação dos nossos programas, porque a escola não vai ser mais a mesma, né? Nós todos não somos mais os mesmos. Então, eu quero agradecer, né? Em nome da professora Rita, em nome do professor Daniel, em nome da nossa instituição, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, conversando. É um momento muito importante para os nossos estudantes, foi um pedido de vários estudantes, né, que gostariam de um retorno, né, e com certeza ter tua participação enquanto FORPBID, RP, para nós é muito importante. Tá? Então, muito obrigada, Cristiane. Agradeço a todos que nos acompanharam, essa live vai ficar gravada para que depois demais bolsistas, né, e
participantes aí, né, interessados nos nossos programas possam assistir. Então, muito obrigada, uma boa noite, né, a todos e a todas, a todos. Não sei se professor Daniel, fiquem à vontade para fazer uma... Bom, agradecer, né, aqui a participação de todos que estão nesse momento síncrono conosco, mas que também posteriormente terão a oportunidade de estar assistindo essa live, e principalmente aqui a professora Cristiane, né, que com a sua disponibilidade aí pode estar conosco, relatando um pouco mais, né, todos esses trâmites e todas as mediações, encaminhamentos que a diretoria do Fórum PIBID e RP tem feito, né, agradecer a parceria aqui, né, com a Rita, com a Aline, né, que são ótimas professoras na nossa universidade, super engajadas aí no enfrentamento a todos esses desafios, né, junto com os outros professores, os estudantes e os nossos professores da educação básica, que fazem o possível e muitas vezes o impossível para manter a qualidade da educação pública do nosso país. Eu agradeço também, né? Foi um momento assim, esperado e muito bacana, porque a gente tem, no fim, se encontrado pouco, e é sempre bom quando vem uma pessoa dialogar com a gente e trazer novas perspectivas, informações que, mesmo que a gente acessando as redes, envolvida, aquilo, né, às vezes passa. Então, Cristiane, foi muito boa a tua presença aqui, acredito que pelos comentários e pela demanda também que, né, os pibidianos e residentes, né, vinham apresentando, mesmo quem não pôde assistir agora, tenho certeza que vai assistir, né, posteriormente, justamente porque precisávamos, né, dessa roda de conversa, né, precisávamos ouvir esse momento, precisávamos também que criar esse espaço, né, com o pessoal. Então, muito obrigada, assim, pela tua disponibilidade, e continuamos, né, continuamos juntos, né, nessa luta necessária, né, sempre necessária, mas nesse momento com mais afinco, né, e obrigada também a Aline e Daniel, né, pela parceria, e ao pessoal todo aí, né, os coordenadores e professores, docentes orientadores, e estudantes que estão, professores das escolas também que estão nos assistindo ou que posteriormente, né, nos assistirão. Uma boa noite, então, a todos, e obrigada ao Cefop novamente, né, ao Renan, né, e ao Patrick, que nesse momento estão aí, né, nos bastidores, e a professora Claudete e demais bolsistas que sempre acolhem, assim, as nossas demandas, são super parceiros, então, dos programas. Muito obrigada, pessoal. Estamos juntos, seguimos juntos. Resistir e lutar são nossas palavras pela formação de professores deste país, pela educação deste país. Um forte abraço a todos.